Lucas capítulo 7, verso de número 36. E nós leremos até o versículo de número 40. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que Jesus comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele dizia, mestre. Amém? Realmente, nós conhecemos a Jesus? É uma pergunta provocante, intrigante. Nós conhecemos o Jesus da Bíblia? John Stott tem uma frase interessante sobre Jesus, que ele diz que o Jesus da igreja é o segredo mais bem guardado que nós temos. E essa frase, ela não é num ponto positivo, ela é do ponto negativo. Ele está dizendo que o Jesus do Novo Testamento é o segredo mais bem guardado na igreja, na questão que nós, às vezes, fazemos um Jesus para nós, não o Jesus da Bíblia, porque eu sou apaixonado por esse Jesus. O Jesus do capítulo 7, para mim, ele é fascinante. É o Jesus de gente, o Jesus de pessoas. Eu sou apaixonado por esse Jesus que os evangelhos traz, que não estava preso a dogmas religiosos. É um Jesus livre, um Jesus que sentava com pecadores, publicanos, um Jesus que os fariseus perseguiam ele porque ele dizia ser filho de Deus, porque Jesus nunca veio trazer um Deus, porque um Deus os religiosos já tinham. Ele veio trazer um Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê meu Pai. Era um Jesus humano. Era um Jesus que veio aqui e se fez gente. Era um Jesus que parava de pregar para pegar a criança no colo. Era um Jesus que dormiu no barco. Era o Jesus dos pequenos, dos desajustados. Era Jesus dos frágeis, dos marginalizados. É o seu Jesus, e Ele está aqui, porque Ele é o nosso Jesus. É por isso que a religião matou Jesus, porque Ele não cabia na religião, e quando mataram, descobriram que Ele não cabia no sepulcro, mas Ele está vivo entre nós, e cabe dentro do seu coração. Você pode adorar a Deus? Porque o capítulo 7 de Lucas vem falando a respeito de um banquete. Um banquete esse que Jesus fora convidado. E olha para mim, quem está convidando Jesus é um fariseu. É quem? Quem que eram os fariseus na época de Jesus? Os fariseus eram um grupo religioso respeitado, que eram inteligentíssimos, pessoas de um cabedal de inteligência, de performance na lei. Eles sabiam de tudo sobre as leis.
por você ver um nível de inteligência deles, eles eram conhecidos como os guardiões da lei. Mas olha para o teu irmão e diz assim: Jesus era treta, irmão. Porque os fariseus odiavam Jesus. Odiavam. Jesus, você vai perceber que todas as vezes que parece um fariseu e Jesus, tem treta. Porque os fariseus faziam perguntas capciosas, sabendo da resposta, mas para que Jesus entrasse em um desconforto teológico, para que eles tivessem uma arma para acabar com o ministério de Jesus. Mas não faz o coração para Jesus, porque ele saía de todas. Ele não veio ensinar, irmãos, ele não veio aprender, Jesus veio ensinar. E os fariseus ficavam doidos com Jesus. Ou seja, isso é fato. Os fariseus não gostavam de Jesus. Quem é inteligente aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Você é inteligente. Você rasga dinheiro? Mija no poste? Não, não é bom falar nisso, que tem gente que já Deus conhece você. Mas quem é inteligente aqui? Você sabe discernir os espaços. Você sabe discernir as pessoas. Você sabe que alguém não gosta de você. Pensou nesse alguém que você quer matar? Isso aí. Você sabe que alguém não gosta de você. E depois do culto ele diz: ô irmão, janta na minha casa hoje? Seja honesto. Você iria? Não vem dar uma de JJ Jeová Júnior, não. Seja honesto. Você iria jantar na casa de alguém, sabendo que esse alguém te convidou, e não foi de coração o convite, foi para te testar. Já está o celular lá para te botar no fuxico gospel. Qualquer trela que você der, você iria? Você ia falar: eu não vou, porque eu sento na mesa com quem eu tenho comum. Mas Jesus diz o quê? Eu vou. Esse Jesus não é gente, irmão. Porque Jesus ensina aqui uma das maiores lições que eu pude aprender com ele. O quê? Não se mova por sentimento, se mova por um propósito. Eu vou repetir: não se mova por sentimento, se mova por um propósito. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma época de uma igreja sensitiva, romantizada. Se eu sentir, eu vou para o culto. Se eu sentir, eu perdoo. Daí vem para o culto e se eu sentir, eu dou glória. E quem disse para você que evangelho é sentimento? Evangelho é fundamento. Pega na mão do teu irmão e diga: vai doer, mas vai sarar. Não se mova por sentimento, se mova por um propósito estabelecido. Porque o sentimento enxerga a briga com o fariseu, o propósito enxerga uma mulher que precisa de perdão. O sentimento enxerga alguém que tem treta com você, o propósito enxerga alguém que vai adorar Jesus. Ei, alguém está entendendo essa palavra? Levanta a sua mão direita, porque eu já estou sentindo Deus aqui nessa casa. Ache 3 crentes que vão voar no glória a Deus. Toca na mão dele e diga assim: se mova por um propósito. Quem pode adorar a Deus por essa verdade, levante a sua mão e glorifique. Se mova por um propósito. Aleluia, glória a Deus. Jesus curava as pessoas, mas não parava nas enfermidades delas. Jesus abençoava as pessoas, mas não parava nas necessidades dela. Ele tinha um propósito. O meu propósito é a cruz. E as pessoas queriam tirar Jesus do foco. Pedro pegou a espada, cortou a orelha do cara. E Jesus falou assim: Pedro, relaxa, mano. Se eu quiser, eu peço ao meu Pai que envie anjo. Pedro, para de me atrapalhar. Deixa eu chegar na cruz. O meu alvo é... Irmãos, quem que fez pior? Pedro ou Judas? Quem fez pior? Vamos ver. Judas traiu Jesus, e Jesus chamou ele de amigo. E o Pedro que o trai, ele chama de demônio.
Irmão, quem queria um amigo para morrer no seu lugar aqui? Levanta a mão. Você não queria, irmão? Se alguém falar, eu falo, irmão, fique à vontade, vai logo. Jesus olhou e disse: Pedro, essa honra é minha, eu que vou morrer. E o Judas que o trai, dá um beijo aqui, amigo, e faz o que tu tem que fazer rápido. Não demora não, vai logo. Por quê? Porque Pedro estava querendo fazer o bem, mas fora do propósito. E Judas fazendo o mal, mas dentro. Diga para o teu, tem gente que não vai com a tua cara, mas ele está no propósito. Porque ele está ensinando você a ser maduro. Ele está ensinando você a ser equilibrado. Ele está ensinando você a orar mais. Alguém pode adorar a Deus por essa verdade? Levante as suas mãos comigo. Levante suas mãos comigo. Pega na mão do teu irmão e diga assim: se mova por um fundamento. Se mova por um fundamento, Ei, quando alguém te pedir um conselho, não dê um conselho, dê um fundamento. Quem pode adorar a Deus por essa verdade? Eu quero que você levante a sua mão. Ninguém vai te parar a partir de hoje, irmãos. Você não vai se mover mais pelas suas emoções. Você não vai se mover mais pelo sentimento. Quando eu sentir, eu perdoo. Não, eu perdoo por causa que está escrito. Eu vivo no que está escrito. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar? Eu quero ouvir a sua voz. Por um minuto, glorifica Jesus. Aleluia. Quem pode glorificar Jesus por essa verdade? Aleluia. Se mova por um propósito. Ou a gente vai ficar morando no deserto por 40 anos, irmãos. Porque nós vivemos pelas emoções. Você sabia que quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele estava com DR com a esposa? Quem sabia disso? Você sabia que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele estava com DR com a esposa? Que se o sogro não leva os filhos dele no deserto, estava até ontem. E você pensa que Moisés ficou vermelho? Não, ele estava focado no trabalho. Ele era movido por aquilo, ele era resolutivo para resolver problemas, necessidades. Mas ele não tinha um propósito estabelecido. Por isso que uma viagem de dias virou anos, 40 anos. Eu não vou ser morador do deserto. Eu quero pisar na terra prometida, cara. Por isso que quando Deus levantou Josué, o que Deus falou para Josué? Josué, faz diferente, levanta 12 pais de família. Porque agora o negócio vai ser diferente. Você sabia que Deus só não matou Moisés porque a mulher entrou na frente e circuncidou o menino, o filho? É o único caso na Bíblia que uma mulher circuncida o filho. Ou Deus tinha matado Moisés, porque ele vivia pelas emoções do trabalho, mas não se movia por um propósito. Josué pegou o cargo e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá um sorriso para o teu irmão. Não se mova por sentimentos, eles vão te enganar. Se mova por um propósito. Quem não vai parar? Eu não paro. Pastor, mas eu estou triste, mas continuo. Pastor, eu perdi, mas eu continuo. Pastor, me traíram, mas eu continuo. Pastor, estou falando mal de mim, eu continuo. Eu não me movo pelas minhas emoções, eu me movo por um propósito. Quem pode adorar a Deus por essa verdade? Quem pode adorar a Deus por essa verdade? Se é para Jesus, é mais forte. Se é para Jesus, mistura com glória a Deus e aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levante a sua mão. Você não vai parar mais, irmãos. Você vai sair daqui pregando até uma pé de goiaba hoje. Aleluia. Pega na mão do teu irmão e diga: eu não paro, estou no propósito. Diga: não paro, estou no propósito. Diga: eu não paro, Você não poderia nunca largar de Jesus, porque largar de Jesus não é uma opção. Largar de Jesus é tudo que você tem, é Ele, é a essência. Quem pode adorar a Ele? Eu estou no propósito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Daí Jesus chega na casa do fariseu, e todo hipócrita é igual carvão. Por quê? Ou ele é apagado, te suja, ou aceso ele te queima. Hipócrita é terrível. Aquela hipocrisia dele recebendo Jesus. Jesus chegou de boa. Jesus não está ali por causa daquilo. Tem um propósito.
De repente Jesus senta na mesa, a mesa do judeu é no chão. Provavelmente Jesus está sentado de joelhos no chão, com as pernas viradas para trás. E de repente alguém vai entrar na história. Quem vai entrar? Uma doida. Certa mulher pecadora. A palavra pecadora ali no grego tem o sentido de uma mulher perdida, sem alvo. Alguns historiadores dizem que essa mulher é uma prostituta. Não posso afirmar, mas alguns historiadores dizem: é uma mulher perdida, sem alvo. E agora, irmão, se você não voar é que você está desviado. Tem uma frase aqui que quando eu li ela, eu dei um grito em casa. Falei, oh! A minha esposa que foi, falei, eu entendi esse negócio. Qual é a palavra que está aí? Ela levou. Ai, meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: ela não foi buscar nada, ela levou. Ela está necessitada de buscar algo, tá? Ela precisa de restauração. Ela precisa de uma libertação, se fosse prostituta. Ela precisa de algo de Deus para limpar. Mas ela não foi com esse sentimento. E agora se eu falar aqui, você não voar, é que você está ruim mesmo. A palavra levou ali, ela no grego, ela tem um sentido de entendimento. Ou seja, ela entendeu. Olha para o teu irmão e assim: depois que você entender, irmão, ninguém arranca isso. Jesus disse: ouvindo alguém o evangelho e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Por isso que você precisa entender o que você está fazendo aqui, coisa linda. Diga para o teu irmão: você entendeu o que você está fazendo aqui? Eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Quem entendeu? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Felipe está em Samaria, irmãos. Pensa num avivamento que Samaria está vivendo. Até o Simão mágico se converteu. Pensa num avivamento. Foto para todo lado, Instagram, Samaria pegando fogo, hashtag. Deus falou: Felipe, sai de Samaria e vai para o deserto. Você já percebeu que Deus às vezes leva a gente para o deserto por causa de uma pessoa que não entendeu? Porque Deus tira ele dos holofortes, da fama, e leva ele para o deserto. Por quê? Porque tem um eunuco, cabeção, Zé Mané, que tinha acabado de sair do culto em Jerusalém, mas não tinha entendido nada. Aí Deus olha para Felipe e diz: tem uma carroça ali, não tem? Tem, corre atrás dela. Ó o Felipe. Irmão, eu estou com um passinho de jogador, não estou? Você viu? Agora vai. De repente, quando Felipe chega diante da carroça, ele vê o eunuco lendo a palavra. Felipe faz uma pergunta: entende o que tu lê? Olha para o teu irmão e diz assim: tinha acabado de sair do culto. Ele olhou para Felipe com a cara lisa e respondeu isso: como? Se não há ninguém que explique. Deus falou: agora eu entendi porque que Deus me tirou do púlpito e me levou para o deserto, para ensinar esse cabeçudo. Entra na carroça, explica. Quando o eunuco entende, ele fica igual você no glória a Deus agora. O eunuco diz: eu entendi. Tem água ali, Felipe. O que tem? Me batiza. Por quê? Porque o entendimento traz o fruto de arrependimento. Levante a sua mão, diga para o teu irmão: depois que você entender, ninguém tira isso de você, irmão. Ninguém. Levante a sua mão. Quem entendeu o que está fazendo aqui? Quem entendeu? Eu entendi. Quem pode adorar a Deus por essa verdade? É por isso que o meu culto não é só para buscar. O meu culto é para trazer algo para Ele. Quem pode adorar? Por um minuto, eu quero ouvir a sua voz. Adora a Deus. Adora a Deus mais forte. Adora a Deus mais forte. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa casa. Você pode glorificar a Ele? Aleluia! Aleluia! Por isso que o batismo, quem crê e for batizado será? Por quê? O que é o batismo? O que é uma conversão?
Princípio básico da fé. Uma conversão é eu morrer e viver para Ele. Já não vivo mais, mas Cristo vive. Por isso que o tanque judaico é no chão. Por que é no chão? Porque eles têm a mentalidade que quem morre tem que ser enterrado. Eu vou voar aqui hoje, irmão. Traz uma corda que eu vou fazer uma tirolesa aqui. Por isso que o tanque do judeu é no chão. Porque na mentalidade deles, tudo que morre tem que ser enterrado. É por isso que quando o pastor Vanderlei foi te batizar, ele disse: hoje eu vou te enterrar, hein? Você diz: eu vou morrer, eu quero. Eu vou morrer para o mundo. O pastor Vanderlei falou: tem certeza? Tenho. Então me mata. Foi 3 pasadas. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito. Te jogou para a cova. Agora você vai voar, irmão. Se você não voar é que você está ruim. A palavra cova no hebraico significa kever. E kever é a mesma palavra para útero. Meu Deus, eu vou voar aqui. Então quando o pastor Vanderlei te jogou na cova, você bateu no útero. Cadê as mães aqui? Qual é a primeira coisa que acontece quando o menino está para nascer? A criança está para nascer? Estoura. E o que sai da bolsa? Então da mesma maneira que o pastor te joga na cova, você cai na bolsa da água. O pastor disse: espera que vai nascer. Está estourando a bolsa. Quem pode adorar a Deus? Entendimento. Pega na mão do teu irmão e diga: entendeu? Entendeu? Entendeu que o culto não é para mim? Entendeu que o culto é para Ele? Entendeu que eu vivo no propósito? Quem pode adorar? Só quem entendeu. Deixa eu ver aonde tem. 1 minuto de adoração para quem entendeu. 1 minuto. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Adore a Deus. Eu vou descer aqui. Eu estou sentindo uma presença maravilhosa do Espírito Santo. Depois que você entender, ninguém vai roubar a tua semente. Depois que você entender, ninguém vai roubar a semente. Não tem depressão que tire, não tem perca que tire. Quem pode adorar a Deus por essa verdade? Eu quero ouvir a sua voz. Olha para o teu irmão e diga: eu estou fechado com Jesus. Diga: eu estou fechado. Eu entendi. E sabe onde essa mulher vai? Olha para mim. Sabe onde essa mulher vai? Para uma casa que ela nunca poderia ir. Na casa de alguém que condena, que julga. E sabe o que ela diz? Eu não vou de mãos vazias. Ela pega um vaso de alabastro, que tem altura mediana, transparente, fino. E dentro desse vaso, ela bota unguento. Que dó desse Malbec aí perto do unguento, irmão. E esse Million, Chuanchu. Sabe quantos meses valia de trabalho aquele perfume? 10. Ela vai ensinar o fariseu a adorar. Ela diz: eu não vou buscar nada. Você tem certeza que você vai na casa daquele Zika vírus? Vou. Porque o que eu preciso oferecer está lá. Mary Kay borrada, chapinha progressiva para cima, ela vai. Olha para o teu mundo assim: alguém decidido, ninguém para ele, irmão. Ninguém para. Irmãos, olha para mim. Olha para mim. Pense em abandonar os seus amigos. Pense em renunciar a coisas, mas nunca pense em largar Jesus. Jesus não é uma opção, Jesus é tudo. Olha para o teu irmão e diga: Jesus não é uma opção, Jesus é tudo. Porque sem Ele nada você pode fazer. Ela foi. Quando ela chega na casa, irmãos, olha para mim. Ela entra na casa do fariseu. E a primeira coisa que ela vai começar a fazer, eu fico imaginando a cena, eu viajo. Eu queria ter um iPhone 82 para filmar aquele negócio. Aquela mulher doida, chapada, entrando lá. O fariseu, irmão, você não vai saber quem entrou na sua casa? E era costume da época que quando alguém era convidado para jantar na sua casa, você ficava com a porta aberta para todo mundo passar na rua e ver quem estava lá. Você acha que o fariseu não viu ela entrar? Óbvio. O que ele está pensando? Eu quero ver o que vai acontecer. Porque ele está lá para condenar.
Fuxico gospel está ali já, irmão. Porque ele fica vendo a cena, a mulher entra chapada, doida, ela não quer saber do banquete de cima. Ela vai direto no pé de Jesus e começa a chorar. E ela começa a chorar de lavar os pés de Jesus. E quando ela começa a lavar os pés de Jesus, ela pega o cabelo, que é sinal de honra. Cabelo para a mulher judia é sinal de honra. E ela começa a colocar nos pés de Jesus e enxugar, como se dissesse: eu não tenho honra diante de ti. Bate no peito e diga assim: eu. Pode falar sem medo, que isso aqui é verdade. Diga: eu mereço o inferno, mas Deus me deu o céu de presente. Uau! Olha para o teu irmão e diga assim: a honra não é para homens, a honra é para Deus. A honra é para Deus. O culto não é para mim, o culto é para Ele. Até quando nós vamos ter essa mentalidade de culto para nós? Não, o culto é unicamente para Ele. Pega na mão do teu irmão e diga assim: vamos honrá-lo, Ele. Diga: vamos honrar Ele hoje. Vamos honrá-lo, vamos honrá-lo. Levante suas mãos, vou te dar alguns segundos para adorar a Deus como você nunca adorou. Isso, intensifique mais, intensifique mais. Ei, eu vou voar aqui hoje, Jesus. Eu não merecia estar aqui, Senhor, eu era mais um. Eu vou descer aqui, eu preciso te incomodar. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Eu quero ouvir a sua voz, adore a Deus. Já tem alguém chorando ali, já tem alguém chorando aqui. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Olha para mim. Você sabia que quando um sacerdote entrava no Santos dos Santos, ele não podia derramar uma gota de suor? Se fosse eu, estava morto, cara. Olha quanto que eu estou derramando. Você sabia que se um sacerdote derramasse uma gota de suor, Deus matava ele? Mas ele podia chorar. Como que Deus distingue o suor da lágrima? Suor fala de serviço. Deus não quer o meu serviço, Deus quer minha honra. Porque eu servir um copo de água para o pregador é uma honra. Não é um serviço para mim. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque irmãos, não era nem para mim estar aqui, cara. Eu sou improvável. Eu sou um menino que minha mãe tentou me abortar. Meu pai morreu no alcoolismo. E olha onde eu estou, pregando o evangelho. Isso já é um privilégio. Eu darei a minha vida, gastarei a minha vida ao Senhor. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele? Pega na mão do teu irmão e diga assim: a minha vida é honrar a Deus. Honrar a Deus com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com a minha fé. Quem pode adorar a Ele? Glória a Deus. E eu vou começar a encerrar. Meu Deus, já é essa hora. Está repreendido o relógio. Quem está feliz, irmão? Dá um sorriso lindo para o teu irmão. Dá um sorriso e diga assim: eu estou facinho para Jesus hoje, irmão. Não precisa de muita conversa, não. Quem está feliz? Vamos levantar a mão. Vamos dar um cheiro nele. Vamos adorar. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Você não era nem para estar aqui. Deus te deu o privilégio. Adore a Deus. Adore a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que os anjos, quem? Bem quiseram atentar para este propósito. Sabe quem queria estar tocando o teclado agora? Um anjo. Sabe quem queria estar pregando aqui? Um anjo, cara. Sabe quem queria estar pastoreando essa igreja? Um anjo. Você já imaginou um anjo pregando aqui, irmão? Ia ser um negócio do outro mundo. Resplendor para todo lado, fogaréu. Mas não é, sou eu, se contente. E
Qual é o propósito de Deus nisso? Esfregar na cara de Satanás que sempre há chance para o homem adorar e honrar a Deus. Pega na mão do teu irmão, não precisa de anjo não, eu estou aqui, eu vou adorá-lo. Eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo. Aleluia, cadê? Aleluia, levante sua mão. Teve um dia que um pregador falou para mim: se no Brasil homens não falar, jumentas falam. Eu falei: no Brasil jumenta não fala. No Brasil tem homens e mulheres que honram a Deus. Quem pode? Eu quero te dar 1 minuto. Adore a Deus, vai, adore a Deus.